Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 14 de agosto de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra maravilhosa. Nós estamos estudando o capítulo 8, Processos Obsessivos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo 8 no parágrafo 32, que inicia assim, com intervalos regulares. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, né, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer todas as bênçãos que nós temos recebido, todas as bênçãos, podemos dizer assim, né, de que temos sido merecedores, graças a Deus, né? Já somos merecedores de receber várias bênçãos. Rogar ao Pai que nos dê ombros fortes, para que possamos continuar nossa caminhada, trabalhando, buscando a nossa autoeducação, que se faz muito necessária, para que a gente possa ir se elevando, ir progredindo e também melhorando a nossa condição vibratória para podermos oferecer o melhor de nós para aqueles nossos irmãos que estão tão necessitados, são muitos, né? E o mestre precisa da nossa ajuda. Então, que a gente busque melhorar para poder servir melhor. E também vamos pedir a Deus que tenha piedade, misericórdia, ampare todos os nossos irmãos que ainda estão em sofrimento, e são muitos, que eles possam ser acalentados, né? Amparados, esclarecidos, para que eles possam em breve se recuperarem e prosseguirem a sua caminhada. E assim, envolvido por essas bênçãos que caem sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, o livro de estudo do momento é Dos Bastidores da Obsessão, psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Estamos no capítulo 8, parágrafo 32. Então, aqui, relembrando um pouquinho, né, do que falamos aqui, o grupo formado por Saturnino, Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda e outros companheiros, o Médio Moraes, né, eles foram até o anfiteatro, aonde ficava o doutor Teofrastos. E eles vão até lá para observar como as coisas ocorrem. E, como não é surpresa para ninguém, chegando lá, eles não encontraram apenas desencarnados em desequilíbrio. Encontraram também muitos encarnados que, durante o desdobramento do sono, buscam esse ambiente por causa da sintonia estabelecida nessas regiões com os encarnados, né? Então ele fala aqui que o ambiente é assustador. O ambiente é assustador, né? Tanto que ele fala, tem um pedacinho no parágrafo 31, que é o parágrafo anterior a esse que nós vamos começar a estudar, onde ele diz assim: o irmão Saturnino, que é um benfeitor espiritual, sempre gentil, explicou-nos ser necessário considerar que ali, naquele ambiente, naquela fortaleza do doutor Teofrastos, né, se encontravam muitos espíritos encarnados, espontaneamente presentes, participantes habituais que se fizeram de espetáculos daquele vulto, espíritos aclimatados às regiões inferiores. Então, espíritos encarnados aclimatados às regiões inferiores, que vão buscar esses ambientes do desdobramento, de onde procediam antes da reencarnação. Quer dizer,
O local não é inédito para eles. Eles viviam ali, reencarnaram, e no desdobramento do sono eles retornam à sua casa, né, habitual do plano espiritual. Então, ele continua aqui. Antes, de onde procediam antes da reencarnação, no corpo carnal, encontraram elementos grosseiros para se refestelarem, mantendo a sintonia com os que ficaram da retaguarda. Então, aí depois ele ainda diz assim: outros, menos avisados, se mancomunaram com as mentes infelizes que pululam em toda parte e nas horas de vigília se nutrem dos pensamentos deprimentes e opressivos derivados dos prazeres animalizantes em que se demoram, ali se reunindo nas breves horas de parcial desprendimento pelo sono, para darem curso aos apetites mais brutais. Então, é questão de sintonia. Agora a gente vai começar no parágrafo 32, onde tem início a aula de hoje. Com intervalos regulares, soaram os sinais prenunciadores do início da função execranda. Então, eles estavam esperando o início da reunião lá naquela fortaleza, né, do doutor Teofrastos. Com estrépido, quer dizer, com estrépido, quase ensurdecedor, um grande barulho, né? As sirenes anunciaram a aparição do doutor Teofrastos. Alguns clarins de sons agudos foram ouvidos, e sinistro séquito, carregando o palanquim em que se encontrava o arguto, obsessor, deu entrada em cena. A gente fica imaginando, né? Essas cenas de filmes antigos, quando os reis eram carregados naquela cadeirinha, mais ou menos isso, né? Aquele andor. Lembra aquelas procissões que acontecem? Quando o pessoal bota a imagem do santo e vão duas pessoas carregando na frente, duas atrás, num andor. Então ele vai assim, ele vai como se estivesse num andor. E o pessoal vai levando ele, né? É uma coisa assim bem estranha, né? E aí ele diz aqui, alguns clarins tocam seus trombetas, toda aquela coisa para anunciar a chegada daquela criatura poderosa, né? Alguns clarins de sons agudos foram ouvidos e sinistro séquito carregando palanquim, palanquim seria esse andor, em que se encontrava o arguto, obsessor, deu entrada em cena. Então vem aquela turma toda, né? Atrás dele, outros à frente. Gritos e aplausos atordoantes encheram o amplo recinto. Impassível como um poderoso rei da impiedade, que visitasse larga colônia de súditos infelizes ou escravos repelentes, após o circuito em que a ovação parecia também a pulpos, a estranha mole que o acompanhava, quer dizer, o estranho séquito, né, que o acompanhava, em que apareciam albardeiros sinistramente vestidos, parou. Quer dizer, ele ia na frente, sentado naquele andor, um grupo ia na frente, outro grupo ia atrás, mas eles iam vestidos, né, de uma forma assim meio trágica, com aquelas roupas que deveriam ser vermelhas, com aquelas capas acetinadas, sabe aquela coisa bem estranha, né? Bem estranha, parecendo um bando de três loucados, né, que se sentiam muito poderosos. Aí ele diz aqui, né? É, aí ele diz aqui, pareciam sinistramente vestidos. Aí esse grupo, aí parou, aquela procissão, podemos dizer, parou. E o mago, tomando a atitude estudada, tudo dele era teatral. Abandonou a ridícula rede adornada e, com olhar brilhante de águia, relanceou a visão por todos os recantos, desafiadoramente. Sentando-se em cadeira de alto espaldar, como se fosse um trono,
em posição central, onde poderia dirigir o cerimonial. Então ele foi trazido ali, né, como um deus, e aí ele desce, sobe e senta num trono. Silêncio tumular. E alguém tinha coragem de falar alguma coisa? Se abateu sobre o anfiteatro. Ridículo mestre de cerimônias. Aí vem, né, um mestre de cerimônia, é aquele que vai apresentar, mais parecido aos antigos bufos, quer dizer, bufões das cortes, de rosto duro e encovado. Tomou de pequeno microfone e começou a falar. É aquele que apresentar o doutor Teofrastos. A voz rofenha era um arremedo de discurso laudatório à figura do doutor Teofrastos. Então ele resolveu começar a fazer um discurso, né, elogiando, exaltando o líder dele. Aí ele disse assim, o apresentador: este é o nosso representante da justiça. Apresentou o doutor Teofrastos, né? Disse, entre outras considerações, nos círculos em que nos encontramos, então ele disse que aqui, nesta fortaleza, nesse ambiente, este é o nosso líder, doutor Teofrastos. É claro que ele não detém, disse o apresentador, toda a justiça. É serventuário zeloso dos bens da vida, que não podem ser dilapidados impunemente pelos defraudadores da verdade. Fez pequena pausa de efeito. As palavras justiça e verdade soavam ali muito estranhamente. Pareciam proferidas com o objetivo único de criarem pânico nas mentes desavisadas. Aí, deixa eu ver aqui. Das mentes desavisadas, né? Então, ele tinha uma ideia totalmente distorcida do que era justiça. Uma ideia totalmente distorcida, né? Do que era justiça. Mas ele quer usar isso. Usar. Aí ele diz ali. Deixa eu ver. Colhidas, quer dizer, pareciam proferidas aquelas palavras com o objetivo único de criarem pânico das mentes desavisadas, colhidas pela consciência íntima que realmente ninguém consegue anestesiar indefinidamente. Não somos impiedosos, dizia ele, como afirmam muitos, prosseguiu, com entonação de ira e maldade. Somente a consciência externa dos que escondem a consciência pessoal e fraudam, esquivando-se depois ao acerto de contas, de que ninguém se eximirá. Então ele está querendo dizer que eles não eram impiedosos, eles não eram maus. Eles estavam apenas fazendo cumprir a lei. Se existe uma justiça, nós somos os executores dessa justiça. Né? Então, eles não existe, a lei Deus não criou, mas a justiça, nós somos executores da justiça. Mas, na realidade, o que eles chamam de justiça é vingança, né? Vingança, é impiedade. E não é essa justiça que Jesus veio apresentar para a gente. Não é essa. Aí ele vai falar aqui, né? E aí ele critica quem chama eles de impiedosos. Ele diz aqui: não condenamos quem quer que seja, despertamos cada devedor para a autopunição. Então, ele dizia: nós não queremos aqui fazer mal a ninguém, apenas se a pessoa cometeu o erro, há de pagar por isso, de forma impiedosa. É isso que ele queria dizer. E ele diz aqui: despertamos cada devedor para a autopunição.
você cometeu crime, você terá que se autopunir. Não violentamos a liberdade de ninguém, nem constrangemos espírito algum a tomar parte em nossos atos. Todos os que aqui nos encontramos usamos as duas alternativas normais: sintonia por afinidade de gostos, que nos congregam numa poderosa confraria em que uns justiçam e outros são justiçados, e sintonia pelo medo, que requisita o material necessário para resgate dos crimes praticados, através dos processos compatíveis de que as leis utilizam nossas possibilidades de punidores que nos fizemos também espontaneamente. Então, ele vai dizer aqui uma coisa que a coisa até certa, de certa maneira, quando ele diz: todos que aqui nos encontramos usamos as duas alternativas normais. Sintonia por afinidade de gostos. Então, esses espíritos que ali estão, inicialmente falando, estão ali por sintonia de gostos, né? Mas é aquele detalhe: se algum deles quiser ir embora, será que ele terá a liberdade para ir? Claro que não. É aquela coisa, ele entrou, se sentiu atraído. Mas a verdadeira justiça diz o quê? Se você chegou a um lugar por afinidade de gosto, mas depois, estando lá e percebeu que o ambiente não é bom, o que a justiça diz? Você tem o livre-arbítrio. Então você diz: eu não quero continuar nesse ambiente, eu vou embora. Mas lá não é assim. Se você entra por afinidade de gosto, eles logo tratam de quê? Dominar você, aprisionar você. E aí você perde a liberdade para deixar o lugar. Entendeu? Eles usam uma lei e dão uma adaptada nessa lei para poder se colocar. E ele vai dizer aqui, ó, ele diz aqui, né? Então ele diz: todos estamos aqui por sintonia de afinidade do gosto, que nos congregam numa poderosa confraria. Aí ele coloca em que justiçam e outros são justiçados. Quem deu a eles esse direito de fazerem a justiça com as próprias mãos? Então, isso é o quê? É uma deturpação da lei. Porque a lei de Deus não diz que você deve fazer justiça com as próprias mãos. Ao contrário disso. Então, eles usam uma lei, eles usam o ensinamento do Cristo, deturpam para adaptar ao pensamento deles. Depois ele diz: e sintonia pelo medo, que requisita o material necessário para resgate dos crimes praticados. Quando Jesus vem à Terra, ele vem nos falar de Deus, mas não mais como aquele Deus chefe dos exércitos. Aquele Antigo Testamento, lembra? A mão de Deus cairá sobre você. Essa ideia de Deus que muita gente, hoje, infelizmente, 2026, ainda apresenta, né? Deus há de te castigar. Não, ele vem mostrar que Deus é Pai, Deus é amor, que Deus oferece todas as oportunidades para seus filhos equivocados de retomarem o caminho do bem. Deus é papaizinho, que ele chama, Abba. E eles não. Eles mantêm aquela ideia do quê? Do líder que pune, que faz sofrer, como era visto no passado, né? E depois ele vai ver. Por isso que ele fala sintonia pelo medo. Aquele pessoal antigo vivia com medo. Eram seguidores de Moisés, de Abraão. Eles eram dominados pelo medo. O medo do castigo divino. Não é? Já tinha aquelas histórias. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que Deus lançou fogo e destruiu duas cidades que era formada por pecadores. A gente sabe que isso tudo é simbólico, representa uma outra coisa, mas
Não é essa ideia, essa interpretação, essa ideia de outra, esse fogo representa uma outra coisa. Não. Durante séculos e milênios, o que foi feito? O que foi feito foi o seguinte: foi a manutenção dessa ideia literal. Duas cidades sendo queimadas pela fúria divina. Não é porque é dito Deus enviou o fogo para queimar duas cidades que só tinham pecadores. Pecadores. É essa a ideia. Quando toda vez, isso está no nosso inconsciente, que você falar para alguém que tem uma pequena noção de religião, de qualquer religião, se você chegar e dizer assim, lembra do fato de Sodoma e Gomorra? Ninguém vai dar essa, ninguém vai dizer assim, não, isso é uma alegoria. Essa cidade representa isso, esse fogo representa aquilo. Não, vai vir a ideia literal. Nossa, Deus castigou aqueles, eram sexólatras, eram corruptos. Então Deus queimou a cidade. Essa é a ideia que vem na nossa cabeça. Por quê? Porque a ideia do Deus punitivo. Olha aí as sete pragas do Egito, não é? É isso, gente. Você acha que Deus ia fazer isso? Deus ia fazer isso? Claro que não. Claro que não. Mas são imagens que eram colocadas na mente daquelas pessoas, porque naquele tempo as pessoas só respeitariam a lei desse jeito. Já imaginou Jesus, na época de Moisés, na época de Abraão, falando sobre ofereça outra face? Deixa eu pensar. Se hoje o ofereça outra face ainda atravessa aqui, não é? Mas a gente entende que esse ofereça outra face significa não busque a vingança. Mas já imagine a época de Abraão, falar em oferecer outra face, que não podia ser dente por dente, olho por olho. Seria uma loucura. Seria uma loucura. Então as pessoas daquela época ainda precisavam ter essa ideia de que Deus pune, porque o medo fazia com que as pessoas, ó, obedecessem, até que elas pudessem entender o porquê precisavam mudar o comportamento delas, né? Então ele fala aqui, né, que essa sintonia pelo medo, sintonia essa que requisita o material necessário para resgate dos crimes praticados, através de processos compatíveis de que as leis utilizam nossas possibilidades punidores. Então, eles se anunciavam como punidores, aplicadores da justiça, que nos fizemos. Eles se fizeram impunidores, também espontaneamente. Isto posto, temos as mãos lavadas de qualquer culpa e segurança íntima de que não somos benignos com uns e severos com outros. Então, eles se intitularam os anunciadores, os aplicadores da justiça. E por isso, estamos de mãos lavadas, consciência tranquila. Ah, e olha como ele usa o evangelho. Cada um aqui recebe conforme o seu merecimento. Isso está em Mateus, capítulo 16, quem quiser anotar aí, Mateus, capítulo 16, versículo 27, e está na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Então é Mateus, capítulo 16, versículo 27. E carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Vocês acham que Jesus, quando disse cada um aqui recebe conforme seu merecimento, ele deu essa mensagem? Quando ele deu essa mensagem, que Mateus anotou, Paulo depois vai usar essa mensagem na carta aos Romanos.
Mas será que foi com o mesmo sentido que Jesus falou? Claro que não. Mas eles muitas vezes usavam as palavras de Jesus para justificar a impiedade deles. Entendeu? Dispomos, continua ele, de meios de tudo saber. Então, o que é que ele diz? Nós somos vigilantes, observamos tudo que vocês fazem, porque quando a gente pega vocês no erro, a gente aplica a nossa justiça. Então, ele quis dizer isso. Cuidado, porque nós estamos, ó, de olho em vocês. Por isso que ele disse aqui, ó, dispomos de meios de tudo saber e temos uma legião de informantes que fiscalizam os que se demoram no corpo, fiscalizam vocês que estão encarnados. Aquele grupo de encarnado que estava lá por vontade própria, no início, e depois se ficou aprisionado com eles, ficavam apavorados. Ficavam apavorados. Por quê? Porque é verdade, eles foram procurá-los por sintonia, mas depois foram feitos prisioneiros. E aí, quando o sujeito diz isso, eles ficam com mais medo ainda. Aí eu me lembrei aqui, uma. Eu acho que foi o Hermínio Miranda, né? Daquele livro Histórias que os Espíritos Contaram. Ele, como doutrinador, era um grupo na casa dele, no apartamento dele, de uma reunião mediúnica, e havia um grupo lá que trabalhava, gente muito capacitada, né? Médios, doutrinadores, e chega um companheiro desse e tenta, como ele diz aqui, pelo medo, obrigá-los a tomar uma atitude. Tipo, fecha a casa, porque senão estamos aqui vigiando vocês o tempo todo. E se vocês não fizerem de acordo com o que nós estamos falando, nós iremos tomar providências seríssimas contra vocês. Então, cumpram a nossa ordem. Aí o companheiro da doutrina, não me lembro se foi o Hermínio ou se foi o outro, disse assim: olha, meu irmão, antes de cumprir a sua. Eu até entendo a sua ordem, né? Realmente, eu entendo que você tem. Porque antes o sujeito contou todo o currículo. Eu vou ficar com medo, eu sou o chefe, não sei das contas, aquela coisa era toda. Que são tudo bem, meu. Eu entendo que você está nos dando uma ordem, eu entendo que você tem poder, tem isso e aquilo outro, né? E nós aqui somos trabalhadores humildes. Querem dizer assim, quem somos nós, né? Para enfrentar você. Mas só que tem uma coisa, para que a gente possa fazer o que você quer, você entende, né? Lá onde você vive, os seus subordinados, quando precisam tomar atitude dessa monta, dessa responsabilidade, eles vão buscar, né, a sua concordância, porque ninguém vai tomar atitude num lugar desse sem que o chefe aprove, né? Ninguém é louco. Então, ele diz: quando vocês aí, um de vocês subordinados, recebe uma ordem, vocês, antes de tomar atitude, vocês vão falar com o líder, para ver se o líder diz sim ou não. Aqui também é a mesma coisa. Nós não temos o poder de obedecer assim. Então, antes de nós tomarmos uma atitude, a gente tem que perguntar para o nosso chefe se ele concorda ou não. E o senhor sabe quem é o nosso chefe, né? Nosso chefe é Jesus. Então, para a gente fechar a casa, a gente tem que pedir permissão a ele. Se ele permitir, aí o líder. Aí, quando ele falou, é Jesus, né? Afinal, a gente também tem chefe. Então, eu não posso obedecer a sua ordem. Primeiro, eu tenho que perguntar ao meu chefe se ele autoriza ou não. Ele, não adianta vir com esse nome, entendeu? Então, o doutrinador desse grupo, ele tomou a mesma atitude do outro. Se colocou como humilde servidor, e disse assim, ó, aí você tem seus subordinados. Se eles recebem uma ordem de outra pessoa,
Primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Procurar o chefe, dizer para o chefe o que aconteceu e se eles devem ou não fazer aquilo. Aqui é a mesma coisa. A gente não tem autoridade. A gente tem que perguntar para o nosso chefe. E o senhor sabe, né? Nosso chefe é Jesus. Se ele é que dá as ordens. Eles logo perceberam que o grupo ali não ia ser dominado pelo medo. Mas, quando você, né, tem a consciência culpada, o que acontece? Você se deixa dominar. Você se deixa dominar. Então, é o que ele falou aqui, né? Usando os ensinos de Jesus. Então, ele diz: dispomos de nele de tudo saber. E temos uma legião de informantes que fiscalizam os que se demoram no corpo. Quer dizer, fiscalizam os que são encarnados, conquanto ligados à nossa colônia. Então, a gente fiscaliza todos aqueles que estão encarnados, mas que mantêm sintonia conosco. Percebeu? E aí ele diz aqui, né? Para que, quando aqui trazidos, porque eles serão trazidos no desdobramento do sono, quer na roupagem física, possa, quer dizer, encarnados ou desencarnados, possam ouvir de testemunhas devidamente adestradas o relato das suas desditas, como se a própria consciência deles resolvesse falar. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Aqueles encarnados, ou desencarnados, que já estão aqui no nosso meio, que estão ligados pela sintonia conosco, são trazidos aqui. E o que ele está dizendo? São humilhados, né? São obrigados a se humilharem, contando suas desditas para todos. Não é uma humilhação? É, né? Foi o que ele falou aqui. Para quer na roupagem física, possam ouvir, para que aqui, quando trazidos, possam ouvir de testemunhas devidamente adestradas o relato de suas desditas. O que é desditas, né? Como se a própria consciência neles resolvesse falar. Doutor Teofratos é, pois, a chibata da lei. A chibata da lei. Preparai-vos. Ora, quando alguém diz, preparai-vos, você fica tranquilo? Você diz, aí vem coisa. Tudo na base do terror. Tudo na base do terror. Doutor, aí ele diz, consciências infelizes e corações empedernidos, esperai, olha só. Consciências infelizes, quer dizer, vocês os culpados, e corações empedernidos, esperai. O que eles são? Corações empedernidos também. Temos tempo, olha só, temos tempo. Dispomos do milagre da supervivência. Quer dizer, ele tem plena companhia, que são espíritos imortais. Quer dizer, não temos pressa. Não importa o tempo que leve, vocês acabarão aqui. Entendeu? A morte é isto. O que cada um fez, como viveu, conforme preferiu agir. Suportai agora o resultado das vossas atitudes. Alguém consegue imaginar Jesus se dirigindo assim a um infeliz que cometeu as maiores barbaridades e que chega, né, naquele momento do plano espiritual, desencarnado, né, com toda a consciência culpada. Alguém imagina Jesus olhando para um infeliz desse, que é um infeliz, né? E olhando para ele e se vangloriando dessa criatura?
Claro que não. O que Jesus faria? Se abaixaria, ele não esperaria ele se levantar, porque o sujeito está no chão, podemos dizer assim. O sujeito está no chão e pode nem estar arrependido, mas a consciência está ali. Jesus se abaixaria, pegaria essa pessoa nos braços dele, o abraçaria e choraria pela infelicidade daquele irmão. Mesmo que aquele infeliz ali não entendesse o porquê Jesus faria isso. Mesmo que ele não entendesse, né? Não entendesse. Jesus o consolaria, o beijaria, e depois dele acalentado, Jesus iria embora. Mesmo sabendo que aquele companheiro ali, depois de Jesus ter feito isso, não reconhecesse Jesus. Não aceitasse Jesus ainda. Entendeu? Que Jesus saberia que aquele homem, aquele espírito, pronto. Entendeu? Mas Jesus, o que ele falou? Pedro, Pedro, eu não vim para os sãos. O que é uma pessoa sã? É uma pessoa que não tem doença no corpo? Não. É um espírito equilibrado. Eu vim, ele diz, os doentes. Aí todo mundo, foi para os leprosos? Não, para os doentes da alma. Para os mais doentes ainda. Sabe? Aqueles realmente. É para isso que ele veio. Eu vim para os dois. É lógico que Pedro não compreendeu direito o que ele falou, né? Achou, senhor, então por isso que então vamos curar todo mundo, né? Vamos curar todo mundo. Tira a doença. Não, um doente da alma, é isso que infelizmente, em 2026, a gente está vendo na televisão o pai que leva os dois filhas, uma de 6 anos, 3 anos, e mata para se vingar da esposa que não quis voltar. Vocês não ficaram sabendo desse caso? Terrível. Esse é um doente da alma. Terrível, doente da alma. Matou, estrangulada, duas criancinhas. E ainda filmou o terror delas quando ele disse para elas o que ia fazer. E mostra no vídeo que ele mandou as crianças desesperadas, que a de 6 anos já compreendeu. E a de 3 anos ficou assustada com o pai falando aqui. E a de 6 anos compreendeu quando ele disse que ia matá-las. Já imaginou o terror dessas duas crianças? E depois ele mandou. E depois ele foi para a polícia e se entregou no Dia dos Pais. E contou aquilo como se ele tivesse acabado de esmagar uma maçã com o pé. Eu pergunto, não é um terrível doente da alma? O que essa criatura merece de nós? A nossa piedade. Aí é que está a dificuldade de muita gente entender a doutrina espírita. Como você vai ter piedade dessa criatura? Sim, porque você já imaginou o dia que esta criatura conseguir ter a noção, porque ele não tem noção, tanto que ele pode até já estar se arrependendo, mas ele mantém aquela aparência de durão, entendeu? O mundo está caindo na cabeça dele, mas ele mantém a aparência de durão. Imaginou o dia que esta criatura tiver consciência do que ele fez? A dor que esta criatura vai ter. Lembra da Regina? Com as sobrinhas dela? Sabe quanto tempo levou aquilo? 5.000 anos. Entre. Porque ela vivia no Antigo Egito. Lembra? Que ela era uma princesa e tinha uma irmã por parte de pai. E essa irmã tinha casado com um rapaz que ela gostava, mas o pai
a irmã parece que era a irmã mais velha, o pai disse que a irmã mais velha tinha que casar primeiro, e a irmã mais velha casa com um homem que ela gostava. Passado um tempo, uns anos, um dia a irmã foi visitá-la e levou as duas sobrinhas dela. No momento lá do castelo e tudo mais, ela disse que ia dar um passeio no jardim levando as duas sobrinhas, que devia ter uma 5 anos, outra 2 anos. A misericórdia divina fez com que ela, durante todo esse. Porque depois ela sofreu muito, passou muita dificuldade, se lá, até se tornar Regina. E com o tempo, a misericórdia divina fez o quê? Ó? Até no plano espiritual, quando ela estava no desdobramento, ela não lembrava disso. 5.000 anos. 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois. Até que ela, quando trabalhando como médium, numa das suas regressões, ela volta ao Antigo Egito. Tem noção da história da raiva, porque essa história de raiva, briga entre a irmã, continuou fora, né? E um dia, ela, numa regressão de memória, o Hermínio fala sobre isso, ela se vê no palácio. Ela se vê indo para o bosque com as duas crianças. Mas a misericórdia não deixa ela ver a cena. Depois ela se vê voltando sozinha do passeio. Ora, se ela foi para o passeio com duas crianças, e depois as crianças desapareceram, apareceram mortas. Ela não via a cena, mas como uma pessoa inteligente, ela deduziu o que ela fez. E foi um choque para ela. Mas aí a espiritualidade, né, falou que aquilo já estava, né, o ato superado, quer dizer, superado, seu mais a consciência dela, né, choque. 5.000 anos, até ela se defrontar com o fato. E mesmo assim não deixaram ver a cena crucial dela batendo as crianças, não deixaram ela ver. Mas mostrou, mas quando a espiritualidade falou, qual é que você mostrou? Você fez. Ela disse, mais ou menos assim, ela percebeu o que ela fez. Imagina esse agora, um pai. Quanto tempo vai levar para esse espírito resolver essa questão? Muito tempo. Imagina o sofrimento. Quer dizer, o sofrimento já vai começar aqui, porque inclusive ele está numa cela separado. Porque a justiça sabe que se colocar com os outros presos, o que vai acontecer? Porque muitos dos presos que estão ali têm filhos e amam muito seus filhos. E não podem estar com eles porque estão presos. É obrigado a vê-los apenas numa visita, o que para muitos é uma dor. O cara pode odiar o mundo, mas ama seus filhos. E cai um cara desse na cela. O que farão com ele? E chegando ao plano espiritual? A gente tem uma, não tem, ou melhor, a gente não tem nem noção do que pode acontecer com ele. A gente sabe que não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Então, essa criatura merece o que de nós? Piedade. Não é difícil para a gente, aqui, agora, com o nosso conhecimento, falar isso. É, porque a gente pensa assim, meu Deus, mas é isso que a gente tem que ter. Aí é que se diz, quem é que precisa mais de prece? É as crianças que morreram ou é ele? É ele. Porque as crianças já terão um amparo da espiritualidade, né? Tem a família. Agora, quem vai rezar por ele? Eu não sei nem se a mãe dele rezaria por ele, depois do que ele fez. Não é? A mãe Talvez. dele deu um depoimento, Rose. A mãe dele deu um depoimento chamando ele de monstro. Ela deu o depoimento? Deu. Ela não perdoa o que ele fez. Era o neto. E ela também vai precisar de muita prece. Dos ali envolvidos, a mãe das crianças, Sim, a avó, o avô, todos.
E ele, e ele. E ela Então, já falou que ela não vai visitar o filho. Ela, então, o filho morreu para ela. Ela falou: meu filho morreu para mim. então veja essa situação. Essa Ela criatura ficou muito não triste. precisa de pressa? Que precisa, ele precisa de muita pressa, muita pressa. Porque é isso que muita gente não entende a doutrina. Você vai rezar pelo, como muita gente está chamando, pelo monstro? E aí? E aí? Não é? Muita gente está chamando ele assim. E esse é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça. Ué, quando a gente toma uma notícia dessa, depois que a gente peraí, para, vamos refletir. Por quê? Será que no passado nós também não fizemos isso? Por exemplo, tem uma. Só para a gente ter uma ideia, tem uma novela, essas novelas russas, turca, que é aquele dramalhão violento. Tem uma história que é passada do Sultão Suleiman, não sei o que lá, não sei o que lá. Essa história é passada por volta de 1500 e pouco, século XIII, século XIV, por aí. Era costume na Turquia. Se um rei tivesse, vamos dizer assim, tivesse 4 ou 5 filhos, o pai morresse, o mais velho tomava o poder. Que ele mandava fazer? Mandava matar os irmãos e os sobrinhos. Para quê? Não haver questionamentos ao título dele. Era chamado de fraternicídio. Era a prática comum. Porque se o cara tinha 4, 5 irmãos, às vezes esses irmãos não eram filhos da mesma mãe. Porque o sultão tinha o quê? Centenas de esposas. Aquela que tivesse o filho homem primeiro, levava o prêmio grande. E ele, às vezes, tinha uma esposa oficial e tinha o harém. Se a esposa oficial tivesse uma filha, a primeiro filho dele, da esposa oficial, fosse mulher, e uma escrava dele tivesse o filho homem, quem ia ter o privilégio? O filho da escrava. Porque era o filho homem, o herdeiro, entendeu? A esposa oficial, que tinha uma filha do sexo feminino, perdia o status. Porque o filho mais velho dele seria o filho da escrava. Essa escrava era alçada ao título de sultana, ela não tomava o lugar da esposa oficial, mas ao ser alçada ao título de sultana, ela ganhava status porque meu filho é o filho, é o primeiro filho do sultão. Eu sou uma escrava, mas meu filho é descendente do sultão e é o filho mais velho. Então, mesmo que o sultão tivesse um outro filho da esposa oficial, o filho da escrava, que era o mais velho, já estava no poder. Então, muitas vezes, o pai morria, ele era colocado como sultão, mas ele tinha 10, 15 irmãos, homens. Mandava matar todos eles. E os filhos deles, porque o sobrinho podia questionar o título, podia tentar agir contra ele, entendeu? Fazer uma usurpação de trono. Era sangue real. Então eles mandavam matar os irmãos, os sobrinhos. E muitas vezes os sultões mandavam matar até os próprios filhos. Quando um filho já começava a olhar assim, meu pai está demorando muito no trono. E aí o filho já, entendeu? Já começava a botar as asinhas de fora. Muitas vezes o pai mandava matar o filho. Ou quando ele tinha um outro preferido, e esse preferido não era o mais velho. Então, muitas vezes ele mandava matar o mais velho para o preferido, que era o segundo, tomar poder. Aí eu pergunto, e era tudo da realeza, não era discórdia, não. Realeza, será que nós não fizemos isso? Será que nós não fizemos isso? Não é? Mandar matar os irmãos, 10, 15 irmãos, 30 sobrinhos, para
afasta todo o risco de perder o trono? Será que não fizemos? Então, quando a gente olha essa criatura, realmente é difícil, né? Você, meu Deus, como é que pode fazer isso? Mas se a gente voltar lá no passado, quantas vezes talvez a gente não fez o troço desse aí? E hoje estamos aqui, com cabelos em pé, quando ouvimos falar essa notícia. Esse, terrivelmente, matou duas filhas, mas talvez a gente tenha mandado matar uns 80, uns 30. E Deus teve piedade de nós. Não foi assim? Aí o que que diz lá? Não façais ao outro que não gostaria que te fizessem. Você agora quer mandar fuzilar o sujeito? Mas Deus teve piedade de você. Te deu inúmeras outras oportunidades que nos permitiram chegar aqui. Então, tudo aquilo que você recebeu, conceda a outro. Oportunidade de reajustamento. Mas vai demorar. Ah, vai. Para você demorar também, talvez demorar até mais. Mas você chegou aqui. É uma triste história, uma pavorosa história. Mas essas histórias, ao longo das nossas existências, das nossas encarnações, quantas vezes aconteceram? Inúmeras vezes aconteceram. Inúmeras vezes. Né? Aconteceram. Mas nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Porque alguém teve piedade de nós. Então vamos negar a piedade do outro? Aí você engole, ó, engole, porque é o que você tem que fazer. Ora por ele, porque ele vai precisar, como você precisou. E alguém orou por você. Ora, é aquela coisa, amai os vossos inimigos. Não é preciso que você fique beijando a testa dele. Não é isso que a gente está falando, Jesus falou. Mas não deseje o mal para ele. Não deseje o mal para ele. Ore por ele. Isso é o amor aos inimigos. Jesus falou isso. Tá difícil, tá atravessado. É normal, é normal. Agora, não deseje a desgraça dele. Porque ao desejar a desgraça dele, você está desejando uma desgraça para você. Porque tem um monte de gente, como diz Paulo, nós somos cercados por uma multidão de testemunha. Tem muita gente que diz assim, vai. É só esperando você dizer, eu quero que esse filho. Tem gente que ainda não nos perdoou e que está só esperando você vibrar contra ele. E se você vibrar, vai dizer, te peguei de novo. Tem um monte de espíritos observando o teu comportamento para ver se nós realmente já estamos colocando em prática o que Jesus ensinou, ou se a gente está só fingindo de bonzinho. Porque na hora que a gente vibrar contra ele, vai alguém dizendo assim, eu sabia que eu vou ter uma nova chance com você. Então você, né? É terrível, gente, é terrível, né? Aí ele vai dizer aqui, é, como ele falou, né? Dispor, eu estou no parágrafo 43, dispomos do milagre da supervivência. É aquela coisa, nunca morreremos. A morte é isto, o que cada um fez, como viveu, conforme preferiu agir, suportai agora o resultado, né, das vossas atitudes. Silenciando a voz estranha, uma quietude cruel se abateu sobre o recinto. Mesmo alguns, dentre os espíritos obsessores mais cínicos, apresentavam no semblante estarrecido o torpor e o receio. Mesmo aqueles mais cínicos, mais terríveis, frente ao doutor Teofratos, ficavam em silêncio. E quando dizia assim, lá vem alguém para dar um depoimento, eles ficavam assim, ai, Senhor, ai, ai, né?
Silenciando a voz estranha, uma quietude cruel se abateu sobre o recinto. Mesmo alguns entre os espíritos obsessores mais cínicos apresentavam no semblante estarrecido, o estupor e o receio. Afinal, ali estavam somente consciências ultrajadas. Um sabia que não era melhor que o outro. E as expressões vigorosas, e as expressões vigorosas, verdade e justiça, conquanto desvitalizadas da sua grandiosa significação, entendeu? As palavras verdade e justiça estavam ali totalmente deturpadas, né? Para eles representava o invariável ajuste de contas de que ninguém se furtaria. Há um sinal adrede, quer dizer, um sinal combinado. O doutor Teofrasto ergueu o pesado cetro e o bateu violentamente no palanque que o sustinha. O mestre de cerimônias bradou: tragam o primeiro caso. Já imaginou o pavor desse que vinha? O primeiro caso? Rebuscando entre tiras de papel que mantinha nas mãos, destacou uma e leu: José Marcondes Effendi, 21 anos, domiciliado na Terra, quer dizer, encarnado. Encarnado. Ele estava ali no desdobramento. Dois ajudantes de enfermagem apareceram, trazendo uma maca na qual, em sono profundo, aparecia o espírito reencarnado, desdobrado em corpo espiritual, que foi colocado na mesa cirúrgica, situada no centro do proscênio, no centro do anfiteatro. Todos estávamos de olhos fixos no que ocorria. Todos, quer dizer, Saturnino, Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda, o médium Moraes. O locutor novamente chamou: apresente-se a testemunha. Do grupo que cercava o doutor Teofrastos, destacou-se horrenda figura de aspecto repelente, que se acercou do paciente em repouso agitado. Então, o infeliz estava lá deitado. Aí vem uma testemunha. Pode falar, impôs o sinistro apresentador do espetáculo, tomando do microfone para se fazer ouvido e pegarreando asquerosamente. Feche, por favor. Asquerosamente, o mísero sofredor narrou: estive na Terra há aproximadamente 60 anos, donde fui expulso por homicídio vergonhoso. Era radicado no Rio de Janeiro nos últimos dias do seu império, fazendo parte da média burguesa, da média burguesia. Acreditava-me feliz na vida conjugal, quando, por insistência da esposa, buscara recreação em férias de dezembro em Petrópolis. Quando eu disse assim, meu Deus, Petrópolis tem que estar na história. Fugindo à canícula quer dizer, o calor do verão, né? O canícula do Rio. Hábito, aliás, que se repetia cada ano. Então, todo ano era o calorão danado do verão e ele ia para Petrópolis para se refrescar. Não imaginava que a companheira de quase 15 anos, de vida em comum, ligara-se a aventuras conjugais. Que um dos meus empregados, que servia numa das lojas de tecido de minha propriedade, não tendo filhos, por minha morte, todos os meus bens recairiam nas mãos da viúva. Ele era casado, comerciante, e a esposa recomendou: vá para Petrópolis, lá é mais fresco, aqui está o calor danado. Mal sabia ele que, indo, ela se reunia com o amante. E o amante era aquele que estava na cama, desacordado, e ele estava ali dando depoimento, falando, tipo assim, foi esse sujeito que está aí que me desgraçou. Então, ele está dando o testemunho dele. Embargado, se não pela emoção, o depoimento dele, ele ficou até emocionado. Porém, pela ira, pelo ódio, ele ficou embargado pela emoção, na realidade, pela ira, pelo ódio de estar ali frente àquela pessoa, né? Aí ele diz aqui, que o dominar fez uma pausa, não conseguiu nem continuar falando, que foi interrompida por estímulos coléricos das galerias. As galerias começaram: prossegue, queremos ouvir seu depoimento, narra, nada de medo, desejamos saber tudo. Instalado na Serra Petropolitana, entre amigos folgazões que se beneficiavam do excelente clima
fui assassinado cruelmente, sem piedade, pela esposa e o amante, que ela emboscara na intimidade da alcova, 5 dias após ali dos termos alojados. Então, ela, na verdade, ela foi com o marido para Petrópolis. O casal foi para Petrópolis para se fugir do calor do Rio de Janeiro. E o amante, que era um dos empregados dele, de alguma forma foi também. E chegando lá, ela e o amante o mataram, né? Mataram ele no quarto. Logo depois, oferecendo ensejo para que o criminoso se evadisse, fugisse, ela encenou o roubo de joias e outros valores, o que resultaram hediondo do crime. Então, ele estava no quarto com a esposa quando o sujeito entrou e o matou. E ela simulou um assalto para justificar a morte dele. Hábil na arte da dissimulação, ela fez-se acreditar. Todo mundo acreditou nela. E o homicídio passou impune, embora aberto o inquérito que se arrastou tristemente entre as autoridades competentes, sem testemunhas nem novos fatos que viessem justificar suspeitas. O caso foi encerrado e a sepultura silenciou sobre a tragédia passional. Novo choque da turma desesperada. O que aconteceu? Gritavam em coro as vozes desenfreadas. Ao despertar do lado de cá, experimentando as cruezas da imortalidade, quer dizer, a vítima, né, quando ele despertou do plano espiritual, depois de ser assassinado, dominado por incoercível ódio, ardendo de desejo da vingança, retornei ao lar, espiritualmente. Não posso atinar com o tempo que houvera transcorrido. Ele não tem ideia quanto tempo levou, desde a morte dele até o momento que ele voltou em espírito até a casa. Quando ele voltou a casa, o meu horror não teve limite. A traidora, passado o regular período de luto, consorciara-se, né? Quer dizer, casara com o meu assassino, entrando ambos na posse dos meus bens, fruindo o resultado do crime feroz. Transfigurado de dor e revolta, esbravejando com expressões das mais chocantes, o narrador, aquele que foi assassinado, de olhar desvairado, prosseguiu. O desespero foi-me fulminante. Tive a impressão de morrer outra vez. Uma angústia bestial feriu-me, e a dor que sentia no peito, varado pelo estilete com que me destruíram o corpo, ele morreu a facadas, né? Foi acrescentada a de um fitártico que me queimava e requeimava. Esse fitártico é uma dor, é uma coisa intensa, capaz de destruir. E está querendo dizer, né, que a dor, o ódio que ele sentiu, né, ao ver os dois assassinos ali curtindo, gastando dinheiro dele, foi uma dor tão terrível, um ódio tão terrível que ele não consegue avaliar, né? Aquilo parece que queimava e requeimava. Até que louco, ele enlouqueceu. Perdi a noção de tempo, de lugar, de tudo. O ódio dele foi tão grande ao ver os dois ali casados, se locupletando da fortuna dele, foi tão grande que ele entrou num desequilíbrio tal, espiritualmente, ele como que enlouqueceu, tá? Enlouqueceu. Aí ele disse uma coisa aqui muito interessante, ele diz assim, refocilei em regiões indescritíveis, por quantos anos não poderia dizer com segurança. Refocilar significa o seguinte: é como se ele se tornasse um fóssil. O que é um fóssil? É algo que está há muito tempo enterrado. Quando você encontra um osso de dinossauro, você diz que é um fóssil. Aí você pergunta, meu Deus do céu, um osso de dinossauro tem milhões de anos, não é? E encontrei um fóssil do homem das cavernas. Nossa, quanto tempo tem isso? Ele, ao usar esse termo refossilei, ele quer dizer o seguinte, que ele passou inúmeros anos
vagando até parecer um fóssil. Ele quer dizer que o tempo que ele ficou rodando por aí enlouquecido foi tempo demais. Foi muito tempo que ele ficou, né, perdido, vagando, cheio de óleo. Foi muito tempo. Um tempo tal que ele nem tem ideia de quantos anos levou. Então ele diz aqui: refocilei em regiões indescritíveis. Por quantos anos? Não poderia dizê-lo com segurança. Sem refrigério, sem socorro, ódio, né? Há poucos anos senti uma força que me arrancou do inferno em que me demorara e subitamente recobrei alguma lucidez, descobrindo-me diante de um jovem. De repente ele se deu de cara, quando ele consegue algum tipo de segmento, ele desperta do plano espiritual e se vê ao lado de um jovem de 10 anos. Se deparou no plano espiritual com alguém, um espírito, que aparentava ter 10 anos, aproximadamente, por quem de imediato nutri incomparável horror. Esse jovem estava no desdobramento do sono. No desdobramento do sono, ele se deparou com o espírito de uma criança de 10 anos, que estava no desdobramento do sono. E ele, ao ver o espírito daquela criança, ele se tomou de horror. Aí ele diz aqui: elos poderosos me atavam ao estranho corpo juvenil e vinculado ao lar em que essa criança vivia, que a criança estava encarnada. Comecei a compreender que aquele corpo, que aquela criança, né, por sortilégio demoníaco que me escapava, ocultava a adúltera. Era a mulher dele, reencarnada agora como uma criança de 10 anos, um menino de 10 anos. Ela estava encarnada como um menino de 10 anos. E no desdobramento do sono, ele encontrou essa criança. Quando ele estava já tendo algum tipo de lucidez, ele se encontra nos planos espirituais com esse espírito, que tinha a idade mais ou menos de 10 anos, um menino. E tomou aquele choque. E começou a tentar: o que essa criança tem comigo? E ele se sentiu atraído para a casa da criança. E aí ele começou a perceber que aquela criança, aquele corpo infantil masculino, guardava o corpo, o espírito da esposa, da adúltera. Agora revestida de forma nova, como que mascarada para continuar a fugir à sanção que merecia. Lembra que nós já estudamos isso? Que muitas vezes a gente reencarna no novo corpo como uma oportunidade para se esconder. Lembra que nós estudamos isso? Foi até no caso, se eu não me engano, dramas de obsessão. Dramas de obsessão. No caso da Rosa. Não, no caso da Rosa, não. Ah, foi no caso daquela menina que ela foi amante, ela traiu o marido. Lembra? Que ela, a Rosa, Rosa, não, não, é o caso do Guilherme, Mariana, a jovem de 16 anos, ele e o pai tinham sido amantes em vida passada, e ela foge, e o marido dela chamava Guilherme. Quando ele descobre a fuga da mulher, e todo mundo, né, humilhando ele, ele se suicida. E depois ele, né, a encontra. Né? Então, são casos assim. E também o caso da família Boab, que um dos assassinos tinha se tornado
uma jovem que ele levou a ela se suicidar. Ele diz, ela foi se esconder num corpo de mulher, mas tinha uma marca nela que, eu, que ela não conseguia esconder, mancava da perna, que nem o padre. Lembra que o padre mancava da perna? Ele era um dos asseclas do chefão lá da igreja. Ele reencarna, só que ele reencarna como mulher, como filho do outro, e ele identifica, porque a perna continuava, né? Então, nesse caso aqui, vai acontecer isso, né? Aí ele diz aqui: eu ignorava totalmente a lei, fecha, a lei de vida e volta. Quer dizer, eu ignorava totalmente a lei da reencarnação, a lei de vinda, ida e volta. Aí tem uma notinha lá: a entidade se refere à lei de reencarnação. Eu ignorava totalmente a lei de ida, vinda e volta, em que os criminosos são obrigados a percorrer outra vez os sítios malsinados pela sua conduta vergonhosa, mas sentia que, perseverando ali, mais cedo ou mais tarde, surpreenderia a verdade. Foi o que fiz. Comecei a acompanhar aquele ser, aquela criança, né? Aí, que me inspirava a mais chocante revolta. Paulatinamente me fui afinando com ele, e tão constante me fiz na eficiente fiscalização, que um dia em que o sono o dominou a criança, né? Dominou a criança, percebi que ela, então num dia em que ela estava dormindo e ela desdobrou, né? Percebi que ela, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele. Então ela dormiu e ela desdobrou. E quando ela desdobra, é a mulher. E o corpo da criança ficou lá. Vendo ela, vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-se nas carnes novas, que foram sacudidas por vigoroso choque, produzindo nele o despertar apavorado. Não mais arredei o pé. Ela desdobrou, e quando ela desdobrou, ela, no espírito, forma feminina, apesar do corpo ser de uma criança, mas de um menino, ela deu de cara com ele. Dentro de cara com ele, ela foi seu marido. O que ela fez? Voltou, fugiu de volta para o corpo, para se esconder. E ele, o que ele diz aqui? Nunca mais arredei o pé. A recordação entrecortada de soluços e descontroles produziu violenta crise da entidade, que continuou estimulada, no caso, o que está contando a história, pelo auditório ávido do desfecho, recompondo-se após olhar a figura impassível do chefe, prosseguiu. Eu vou parar por aqui, tá, gente? Então, veja só. Quando ela, do caso, né, que estava reencarnando nos corpo masculino, na idade de 10 anos, veja só, criança. Quando ela. E ela já devia ter um sono inquieto, né? Porque ele estava o tempo todo lá, seguindo, querendo surpreendê-la. Então era uma criança que já devia ter um corpo, um sono inquieto. Porque você vê que ele diz aqui, paulatinamente me fui afinando com ele, né? A presença dele se fez constante ali, próximo àquela criança. E tão constante me fiz na eficiente fiscalização que um dia em que o sono dominou a criança, percebi que ela, aí ele fala da mulher dele, do espírito, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele. Aí eu pergunto, quando a gente vê muitas vezes uma criança linda, maravilhosa, você pode imaginar que dentro daquele corpo habita uma
horrenda assassina. É difícil para a gente, né? Será que a gente consegue imaginar isso quando se trata de um filho nosso, de um neto nosso? Que naquela criança, naquele corpo está o espírito, que esse classifica como horrenda assassina? Bendito esquecimento, não é? Bendito esquecimento. Aí ele disse, né? Ela, desdobrada, vendo, reconheceu a vítima, aquele marido que ela havia assassinado junto com o amante. E aí ela lembrou de tudo. Voltou para o corpo de volta. E ele diz aqui, voltou a refugiar-se nas carnes novas. Era uma criança. E, né, a criança, quando ela volta ao corpo, muito apavorada, essa criança tem um vigoroso choque e fica tendo uma convulsão, né? Que levou a um despertar apavorado. Deve ter lembrado assim: eu tive um pesadelo horrível. E aí, o que ele diz? Não mais arredei pé, porque ele percebeu: eu consegui o que eu queria. Ela me sentiu, ela sabe que eu estou aqui. E aí, ele, para a narração, né? E se desequilibra emocionalmente, contando a história, né, para todo mundo, né? Mas o auditório, ávido do desfecho, né? Ficou ali, queremos saber mais. Ele se recompõe, né? Se recompõe, olha para o doutor Teofrastos, se sente fortalecido pelo olhar do chefe e vai continuar a contar a história dele. E a vítima está ali deitada no catre. Que história, né, gente? Que história, né? Que história. Terrível, um drama terrível. Um drama terrível. Os dois dignos da nossa piedade. Ele e ela. Né? Ele e ela. Agora, já imaginou esta criança, já desde os 10 anos, sofrendo um terrível processo obsessivo? Quantas crianças hoje, até menores do que isso, com 3, 4, 5 anos, já foram captadas, já foram identificadas, já estão sofrendo perseguição? Daí a importância da evangelização infantil. Seja em qualquer religião, católica, evangélica, protestante, umbanda, candomblé, espiritismo, isso ajuda, e muito. Atendimento fraterno, tratamento espiritual, passe, culto do evangelho no ar, tudo isso para ajudar esse espírito, que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ô, Rose, isso aí é apavorante, isso aí. É apavorante. Porque quem sabe nós não tenhamos estamos nessa situação. É. Para, meu Deus do céu, Já pensou? que coisa! Esses terrores noturnos, Sim, não pois tem é. gente que começa a dormir, daqui a pouco começa a suar. Terror noturno, pesadelos horrorosos. Pode ser, pode ser, não é? Pode ser. Eu lembro que quando criança eu tinha muito pesadelo. Eu acordava chorando. Quer dizer, acordava não, né? Eu estava dormindo ainda,
chorando, e o meu tio ia no quarto, me pegava no colo, custava acordar, sabe? E era desesperador. Então, olha só, Então, eu acho que tem tudo a ver, né? pode Quer ter dizer, aprontei, né? E alguém Tá querendo me ajuste, descobriu. né? Tá querendo ajuste. É, que fazer. Ó, estudo do Evangelho, palestra, Sabe, estudo Evangelho? do Evangelho do lar, É. orar pelos nossos inimigos, mesmo aqueles que a gente não sabe quem são, orar pelos é, nossos inimigos, Senhor, né? Abençoe, e tá sempre, todos aqueles para quem um dia eu feri, eu agredi, eu fiz mal, sim, né? E eu e também, tá trabalhando no bem, né? Se esforçando para eles perceber que a gente não é mais aquela pessoa, né? exatamente. E também dizer, eu também perdoo qualquer um que um dia tenha me feito mal, agora ou no passado. Não precisa Sim, fugir de mim, que eu não vou atrás de ninguém. Tá, vamos perdoar. Isso aí a gente já sabe o que fazer. Não quer dizer que vai ser assim, ó. Não. Como a gente já estudou, a uhum, proporção, né? A proporção com que você feriu, a proporção da dor que você vai receber. Tá? Você tem meios. Lembra ontem a mensagem do doutor do Leandro? Nós já temos meios de ir amenizando esse processo. E é mãos à obra. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. é Como disse, verdade. o momento é o hoje. O momento é o hoje. O momento é o agora. O futuro ainda não existe. O que existe é o presente. Então vamos trabalhar agora. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula. Eu acho que foi bastante, né, instrutiva para todos nós, né, muito instrutiva. Que a gente procure, né, tomar as nossas providências, abrir bem o olho, vigiar e orar, para Reconciliai-vos enquanto está a caminho. Reconciliai. reconciliar-vos com o seu adversário enquanto está esse caminho. Ô, Então, Rose, a doutrina espírita ensina tudo isso para a gente. A gente tem que colocar em prática. Tá bom? olá. Pode falar, Pois Zé. eu tenho que me reconciliar com a internet. Não sei quantas vezes eu caí nessa aula. Eu percebi, tu caiu várias vezes. Caí várias vezes, incrível, Eu vi, eu incrível. vi. Você está em casa? Caí e Antes esse obsessor aí, agora estou antes lá. esse. Não, desde as 15 para as 5, mais ou menos, já estava em casa. Mas mesmo aqui não está funcionando. E como eu percebi aqui. É isso Você aí, percebeu, né? amigo. Mas tudo bem, tá tudo bem. Qualquer coisa, pega lá, depois eu vou publicar lá na nossa página do Tá, YouTube. Pega lá para tá a bom, gente incorporar isso. Bem, meus tá certo. irmãos, eu desejo para todos um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz, que a gente prossiga perseverando, né? E rezando por todos aqueles que a gente percebe que estão muitas vezes se autodestruindo, né? Orai pelos nossos inimigos, orai pelos nossos irmãos muito, muito sofredores, porque eles precisam muito. Esse é o nosso trabalho e é isso que a doutrina nos ensina, né? É isso que a doutrina nos ensina. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Sim, claro. Então, Senhor, muito gratos estamos por essa lição de hoje e as outras também da semana. Só temos a agradecer à Casa de Francisco, a nossa amiga Rose, essa perseverança, essa mão firme aí para nos ajudar na compreensão do Evangelho, que nós estejamos sempre prontos para estudar, para conhecer, para saber mais, para nos proteger e ajudar o próximo. Essa é a nossa tarefa aqui, o nosso propósito do tudo que nós sabemos, o conhecimento nos traz que a gente possa trabalhar e nos melhorarmos. E é assim como aqueles que fizemos alguma coisa, que possamos resolver essas situações no presente, hoje, né? Então, só temos a agradecer, que tenhamos um bom fim de semana, a todos aqui que participaram e todos aqueles que não conseguiram participar nessa tarde de hoje, só temos a agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, bom fim de semana a todos, de muita paz, de muita luz.